Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus, estamos em um culto abençoado, culto de sabedoria. E hoje nós vamos abordar um tema muito maravilhoso. E o tema está relacionado a uma nova dimensão por meio da fé. Tudo que nós vamos trabalhar hoje está relacionado à fé. Nós temos um grupo lá grupo de estudo. Pode sentar, querido. Obrigado. Deus abençoe. Temos um grupo, mas ele é educado. Glória a Deus. Gostei da sua postura. Nós temos um grupo, de estudos em que nós trabalhamos alguns temas. E hoje eu coloquei alguns temas. Não pude aproveitar muito o tema, até porque eu queria ouvir mais as pessoas que fazem parte, E algumas pessoas comentaram sobre a fé, dentro da dimensão da fé. E eu coloquei muitas perguntas. O que é a fé? A origem da fé? Até onde a fé pode exercer na nossa vida? O que é impossível através da fé e o que é possível através da fé? Então são várias perguntas. O que é uma fé sobrenatural? Que às vezes nós ouvimos falar dentro de uma igreja. Existe uma fé sobrenatural? Então de que forma essa fé ela é exercida no meio da igreja? Algumas pessoas têm compreensão de fé como um pensamento positivo, outros como uma crença religiosa. Mas qual é a nossa mentalidade de fé? Eu sei que a fé ela faz muitas coisas. Por exemplo, a fé faz pessoas andarem em terras totalmente estranhas. Como Abraão andou por terras estranhas. Como Moisés peregrinou 120 anos e uma multidão de pessoas, eles peregrinaram 120 anos por meio da fé, acreditando que iam chegar em uma terra chamada Terra da Promessa. A fé faz com que pessoas ofereçam sacrifícios de adoração fora do comum. Também a fé faz com que alcancemos testemunhos extraordinários. Então a fé gera essas coisas. Pessoas foram transladadas por meio da fé, como Enoque, Elias, o próprio Moisés, o corpo dele foi trasladado, ninguém achara. Felipe foi trasladado de uma cidade para outra para pregar o evangelho. Então a fé gera coisas impossíveis e sobrenaturais. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de... Eu coloquei hoje no grupo qual é o entendimento que as pessoas têm de fé. Então a fé é uma capacidade natural minha, é algo intrínseco de mim. Será que Deus tem gerado isso no meu coração? Será que eu consigo gerar isso de mim mesmo? Se a fé é um dom, como o apóstolo Paulo está falando, como a fé é um exercício prático, em ação de tudo aquilo que Jesus ensinou em seu ministério terreno, é o que eu acredito. Então eu penso que a fé não é um benefício somente natural meu, mas a fé é uma manifestação do próprio Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a fé ela vai gerar em nós e vai nos transportar de uma dimensão para uma dimensão totalmente fora da nossa realidade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Matrix, aquele filme Matrix. Quem já ouviu falar sobre Matrix aqui? Eu assisti a trilogia de Matrix, eu sei. Tremenda ideia do Matrix. Qual é? É que as pessoas estão vivendo num mundo fictício e que a realidade mesmo não é aquela, é uma outra realidade dimensional. Se nós formos parar e pensar na Bíblia, meu filho, então, esse mundo dimensional que está por trás da cortina da vida é o mundo espiritual. Então é uma outra dimensão. E nós somos transportados. Porque em Efésios capítulo 1, versículo diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou navegar em águas profundas aqui. Eu quero que você abra sua mente e seu entendimento para você começar a compreender coisas sobrenaturais. Tá bom?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos abençoou. Berahá, bênção, beracá, é abençoar, dar bênção, ser abençoado por Deus. Está em um status quo de bênção pelo próprio Eterno. Um ser divino que nos abençoa com toda sorte de bênção onde? Ali faz uma declaração. Nas regiões celestiais, espirituais, nos lugares celestiais. Já expliquei isso. Lugares celestiais, regiões celestiais. Nós temos dois lugares aqui: os celestiais e as regiões. São dois lugares que são manifestados em um mundo paralelo ao nosso agora, vivo, real, existente. Em lugar onde existem centenas e milhares de demônios aprisionados. E demônios querendo ultrapassar esse mundo e entrar aqui e arrebentar com a vida de pessoas. Há quem não acredita em manifestação de demônios. Fazer o quê? Há quem acredite. Mas a Bíblia ela é clara e mostra-nos essa intervenção espiritual de um outro mundo paralelo, onde tem demônios e eles se manifestam sim em pessoas. Quando eu vou explicar lá na frente sobre isso, quando a ciência não consegue explicar, aí a igreja vai lá e ora e a pessoa fica boa. Vocês já pararam para pensar? Então, quando a ciência ela para, aí a fé entra em ação. Quando a ciência não tem jeito, aí a fé entra em ação. Nunca é o contrário. Sempre a fé, que é a capacidade sobrenatural de nós exercermos o dom que Deus nos deu, de rompermos o sobrenatural e vivenciarmos coisas tão poderosas do que dos lugares celestiais, é onde nós estamos assentados. Espera lá. Espera aí, como é que pode? Eu estou assentado em um lugar celestial, o Senhor ainda nem foi arrebatado. Vocês já pararam para pensar? Como é que Cristo já nos abençoou, já nos colocou em lugares, em destaques espirituais? Diga comigo, por meio da fé. Está muito fraco, diga por meio da fé. Então, o que é fé para você? É o quê? É uma coisa que eu não vejo. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ora, o que está escrito lá? A fé é o fim. Obrigado, Renan Kadosh. Vem pro culto, rapaz. Vem cá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, eu tenho a capacidade de ver coisas sobrenaturais. Como é isso? Primeiro eu tenho que ver o que é visível, o que é matéria. Mas como é que eu vejo isso? É pela fé. Então ela não é uma fé cega. Ela não é uma fé morta. Ela é uma fé genuína que foi gerada pelo Espírito de Deus. Filho. Aleluia, Deus. Que Cristo colocou em nossos corações de uma forma tão poderosa que nós conseguimos romper essa barreira da incredulidade e fazer nós vermos aquilo que ainda não vimos. É bem parecido com a confiança. O pastor Fábio dos Anjos colocou no grupo hoje que a confiança é a certeza que você vai começar um caminho e vai terminar ele. Igual uma viagem, né? Você começa aqui, você sai de Macapá, você tem certeza que a chegada final é onde? Lá em Brasília, por exemplo. É a tua rota. Então isso é uma certeza. Alguém pergunta qual a diferença entre certeza e fé. É primeiro que a certeza é um pensamento meu. É uma convicção minha. Em coisas. Está errado? Não. Mas também não está certo. Explica isso, pastor. Porque a fé não é em coisas, mas é em uma pessoa. Eu vou explicar isso detalhadamente para você tentar entender. Então, quando nós lemos sobre a fé, é um desafio muito grande. Porque significa sermos guiados por Deus. Espera lá. Então, a fé gera pessoas que andam agora por uma mentalidade divina. Então, você não vai andar pela sua vista, você vai andar pela unção divina. Pela capacidade de ser guiado pelo próprio Deus te direcionando. Bora aqui. Bora para cá. Aí você vai entender por que Abraão foi considerado o pai da fé. Eu quero dizer uma coisa muito importante que eu escrevi e entendi. Que viver pela fé não é viver da fé. Pois muitos têm esse conceito. E esse conceito está relacionado a pessoas que não querem fazer nada
e usar como estilo de vida como se fosse realmente da fé. Da fé, na fé. Existe uma diferença muito grande. Abraão foi justificado pela sua fé. Quer dizer, ele passa a andar segundo a vontade de Deus. Porque as pessoas, o que as pessoas fazem? Elas tomam decisões espirituais baseadas naquilo que ela acha que está certa. E ela toma uma decisão, não é espiritual, porque eu estou orando, mas dá errado. Não acontece nada na vida dela. Então, pera lá, essa fé pura, essa fé genuína, essa fé verdadeiramente é do Espírito Santo de Deus? Não é porque vai dar errado, irmão. E o grande problema é nós temos que ter equilíbrio. Eu tenho que ser muito espiritual, mas eu tenho que ser equilibrado ao ponto de entender que se eu for guiado pelo Espírito, vai acontecer tudo na hora certa, no tempo certo, tudo pela parte de Deus. Então não vai ser de qualquer forma. E não adianta a gente se enganar, não adianta a gente criar expectativa, não adianta, nesse sentido, nós oramos, se nós não sabemos trabalhar uma fé pura que Deus nos deu. Isso tem gerado uma geração se desviar, abandonar Deus, abandonar a fé, abandonar a sua chamada, porque estão frustrados, oram e acham, por entendimento espiritual, tem que ter isso, para isso, você vai orar e pedir discernimento de espírito. Discernimento de espírito, para você entender quando é que é Deus que está falando. Então, viver pela fé, eu quero que você entenda que não é viver da fé, porque tu não vai viver de Deus no sentido de, é como se não vivesse mais você, é Deus que vive em ti, mas para isso você vai ter que ser um Paulo. Então, para fazermos isso, vamos ter que tomar um cuidado muito grande. Então, eu vou viver pela fé, que é mais fácil do que viver da fé. Se eu vivo pela fé, então eu vivo segundo a vontade de Deus. Agora, se eu vivo da fé, quem manda em mim? Eu não faço mais a minha vontade. Eu não faço mais o meu querer. Eu vou ser tipo um robô. Não, tá aqui, ó. É para cá, é para cá, é para cá. Viver dá, é para lá. Tá preparado? As pessoas querem se mandar, as pessoas querem se direcionar. Então eu prefiro que esse conceito seja mais tranquilo na sua vida, porque se você entrar nessa dimensão, já era, papai. Então Deus vai, então, vou te tomar pela tua mão, bora para cá. Isso aconteceu com quem? Com Paulo. O Espírito de Deus falou assim: não vá a tal cidade, porque a vontade dele era ir para uma cidade. E a intenção era boa? Era. O que ele ia fazer? Pregar. Então o propósito era bom, a intenção era boa, mas o real desejo de andar pela fé, ou da fé, foi a oportunidade de o Espírito dizer: não vai, porque eu não estou nesse negócio. Então a pergunta que eu faço: existe fé? Acredito que sim. Todo ser humano tem fé em alguma coisa? Tem. Todo ser humano, estou falando de modo geral, estou falando só de crente da igreja, não. Todo ser humano tem fé numa pedra, tem fé num poste, tem fé num pau, tem fé numa madeira, tem fé no hidro, tem fé numa formiga. Por exemplo, tem países budistas que não matam minhoca porque acreditam que isso é uma reencarnação. Então eles têm fé em alguma coisa. Já na Índia eles idolatram a vaca, eles não matam a vaca porque eles têm fé que a vaca é um animal santo. Então todo ser humano ele é apegado a uma fé. Mas que fé é essa? Em coisas e não na pessoa. A fé em coisas, segundo a Bíblia, ela não pode ter o conceito de espiritualidade. Mas a fé na pessoa de Jesus Cristo direciona verdadeiramente a uma fé genuína, espiritual e verdadeira, onde você não é enganado, onde você tem paz, onde você ora e o milagre acontece, onde você verdadeiramente faz uma oração e você tem a certeza que você está tendo uma comunicação direta e espiritual com o próprio Deus. Então a fé faz parte da natureza humana. Algumas pessoas a têm como um sentimento, outras têm como um dom. É o que as pessoas acreditam, essa é a ideologia, essa é a ideia das pessoas em relação à fé. Para mim é só um sentimento, para outros é só um dom, é o que as pessoas acreditam.
Eu pergunto para você, o que a fé faz parte do que da sua vida? Sentimento ou de um dom? Quem já parou para pensar? Talvez alguém já se perguntou, será que eu tenho o dom da fé? Não é? Sim ou não? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 3. A fé, ela faz coisas extraordinárias. Pela fé entendemos, espera lá, que os mundos foram criados, de modo que aquilo que é invisível torna-se visível, e aquilo que não existe vem a existir. Tanto coisas invisíveis como coisas visíveis. Eu sempre falo sobre isso. Então a fé em Deus, gerada por Deus, é uma capacidade que Deus entrega para o homem como um dom. E Deus usa a fé, que significa a palavra emuná, quer dizer fé pura e verdadeira. É dele, pertence a ele. Ele gera no ser humano, e o que acontece? Os mundos são criados pela palavra de Deus. Então isso aqui é a verdadeira fé. Então, quer dizer, pastor, que a fé acontece milagres? A fé gera milagres? A fé gera coisas impossíveis? Gera. Então a fé vai gerar coisas absurdas. A fé vai gerar coisas controversas. A fé vai gerar coisas fora do comum, queridos. Porque ela vai trazer existência de tudo aquilo que parece absurdo, de tudo aquilo que parece impossível na nossa mente, no nosso coração, queridos. Pois veja, pela fé muitos homens andaram para uma terra da bênção. Então isso aqui é uma fé gerada pelo próprio Deus. E pela fé eles começam a entender o caminho. Então isso aqui é uma fé. Pela fé Abraão se tornou pai de uma numerosa multidão. Então vamos lá, vamos repetir isso aqui? Pela fé primeiro, coisas impossíveis e absurdas acontecem. Segundo, pela fé mulheres andam e acreditam na promessa de Deus, e acreditam no sobrenatural de Deus, e andam para uma terra de bênção. E pela fé Abraão se tornou pai de uma numerosa multidão. Já falei sobre isso, que Abraão se tornou pai das 3 maiores religiões monoteístas. Só um Deus, o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra, o único soberano criador dos céus e da terra. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos. Amém? Então, pois bem, entendam que ele se tornou poderoso porque ele tinha uma fé poderosa. Mas como eu expliquei para vocês, não é uma fé natural, é uma fé impossível, uma fé sobre-humana. Pela fé somos salvos por meio do sangue de Cristo. Então os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João são os principais livros que narram o quê? Os feitos gerados por meio da fé. Porque eu olho a história de Cristo, eu olho o testemunho de Cristo, eu olho os feitos de Cristo, eu olho o milagre sobrenatural de Cristo. E quando eu analiso esses 4 livros, então se eu quiser estudar sobre fé, eu tenho que olhar para a vida do doador da fé. E a manifestação da fé na terra. Como eu falei, fé não é em coisas. Anota isso aí. Fé não é em coisas, fé é uma pessoa. É Deus que gera fé. Por isso que as pessoas fracassam na fé, não resolvem na fé, não tem oração, não acontece pela fé. Porque as pessoas são ensinadas que a fé de uma forma, mas ela é gerada de outra forma. Ok? Quem está entendendo isso? Eu quero que você alcance resposta da sua oração. Eu quero que você alcance o real sentido de ser cristão. Porque eu sou um líder, porque eu sou um pastor, porque eu sou um crente, porque eu estou na igreja, porque eu estou no culto de doutrina. Qual é o significado de eu me preparar para o meu ministério, para gerar minha família, para guardar minha família, para preservar minha família, dentro desse conceito de fé, que muitas vezes, hoje eu coloquei lá no grupo, que é profanado de forma clichê.
As pessoas usam a fé de forma profana, que envergonha o Evangelho de Cristo, que envergonha o nome de Deus, e não há nenhuma mudança, porque usam que Deus vai alcançar a fé sobrenatural na sua vida, e as pessoas não têm a capacidade de saber como se gera a fé sobrenatural, porque primeiro ela precisa conhecer o Deus sobrenatural. Os irmãos estão compreendendo? Então nós vamos encontrar nos livros históricos completos, conhecido como o livro dos Hebreus, onde temos a galeria da fé. Aí você vê na galeria da fé aquela quantidade de coisas maravilhosas que são selecionadas ali. Ora! Porque os antigos alcançaram bom testemunho. Então a fé faz alcançar bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, de modo que o visível passou a existir. Pela fé Abel ofereceu o sacrifício a Deus e foi mais excelente. Então a fé vai gerar algo sobrenatural. Aprendam isso, gravem isso, exerçam isso. Então a fé não pode ser natural, ela não pode ser rasa, ela não pode ser mundana, ela não pode ser profana, ela não pode estar relacionada a coisas materiais. Mas Deus transforma as coisas espirituais em materiais. Isso é totalmente diferente. Ele vai trazer a existência, mas primeiro é pela... Compreenderam isso aqui? É pela... Então é o que vem de Deus, e aí vai ser decodificado através de Jesus Cristo na vida do homem. Meu Deus. Isso é muito forte que você está ouvindo, querido. Glória a Deus. Muitos alcançaram a fé porque disseram que eram justos por causa da fé deles. Porque Jó foi considerado... A Bíblia fala que Deus deu só testemunho de duas pessoas. Deus, o próprio Deus, já pensou? Quantas vezes eu orei, chorei, quantas vezes eu me questionei, quantas vezes eu falei, será que eu estou orando errado? Que tipo de cristão eu sou? Que papel eu estou exercendo como pastor, como homem de Deus, como marido espiritual dentro da minha casa, que eu não consigo ser chamado por Deus se eu adoro a Deus? Parece que está tendo alguma coisa errada. Se eu adoro a Deus, então será que Deus dá testemunho de mim? Olha o que a Bíblia diz: viste o meu servo Jó? O que Deus está falando de você hoje? Este é meu filho amado, Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que duas pessoas lhe deu testemunho. Mas Abraão, ele disse, esse aqui é meu amigo. Sabe por quê? Porque ele tinha fé. Então vamos mudar nossa mentalidade quando crentes e como crentes, para ver se nós alcançamos testemunho, não de crentes. Como eu falei, eu estava conversando com a pastora. Às vezes nós ajudamos, nós oramos, nós abençoamos, nós nos esforçamos, fazemos de tudo por pessoas atribuladas, que no final nos abandonam, falam mal da gente e ainda não estão nem aí para a gente. Porque eu falei, faça a sua parte, que Deus há de te honrar. Eu não preciso alcançar testemunho de vocês, apesar que a Bíblia fala, estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunho. Aqui fala de anjos, demônios e pessoas. Mas o meu maior testemunho, eu preciso preservar dentro da minha casa. Meu testemunho de fé, onde vai ser inabalável pela minha conduta, pela minha fala e pela minha prática. Aí as pessoas, eu vou querer ser crente, porque aquela pessoa não só fala, mas ela faz. Aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quiser gerar alguma coisa sobrenatural no ambiente que tu vive, viva o sobrenatural através de coisas impossíveis. Não ande com pessoas desse sentido, que não acreditam em coisas absurdas e impossíveis. E o que não é a fé? A fé é isso, é algo impossível e absurdo, irmão. Então, se a fé é algo impossível e absurda, mas a Bíblia diz, se eu não tiver esse absurdo, se eu não tiver esse impossível, eu vou desagradar a Deus. Então, todas as vezes que eu duvido da Bíblia, que eu duvido da palavra de Deus, que eu duvido das promessas dele feito a mim através de Jesus, eu sou incrédulo, eu estou desagradando a quem? Porque é necessário aquele que se aproxima creia que ele existe. Segundo, ele é galardoador.
Aí a Bíblia fala, pela fé, Noé foi divinamente avisado por Deus, olha, vai ter um juízo. Nômades, peregrinos, forasteiros, reis, poderosos, pequenos, grandes, sábios, governos, doutores, pastores, muitos homens, grandes e pequenos, alcançaram, abraçaram a fé, porque acreditaram em um Deus que não se vê. Então, o impossível, pela lógica humana, é impossível nós vermos Deus, mas pela fé nós vemos Jesus. Fé no quê? Muitas igrejas neopentecostais, entenda isso, igrejas neopentecostais nos ensinou a vida inteira: tenha fé que Deus vai te abençoar, tenha fé que Deus vai abrir essa porta, tenha fé que Deus vai fazer esse milagre na tua vida. É pecado? Hã? Mas também não é certo. É errado? Não. Mas também não está correto, segundo o entendimento que Deus quer para a nossa vida. Porque eu expliquei detalhadamente que fé não é no que, mas é em que. Então, fé no que? Como é que eu quero receber um milagre? Eu tenho que buscar a origem. Diga, eu recebo o milagre, pela origem de quem dou o milagre. Então, a fé em que ou em quem? Então diga em Deus. Aí você vai agora participar de um entendimento que você não vai mais precisar de ter coisas, de pedir coisas. Você vai parar de pedir coisas, você vai começar a viver as coisas. Porque você tem um doador das coisas, tem a fonte das coisas, tem a origem das coisas, tem a capacidade de viver o sobrenatural, porque você saiu da carne, dessa dimensão limitada que você vive. Porque eles ensinaram, nós temos, mas não nos ensinaram Deus. Estou falando de um Deus invisível, de um Deus poderoso, de um Deus eterno, de um Deus imutável, de um Deus que não tem limite de dimensões, altura, largura, profundidade, de um Deus que não tem medo do escuro, nem da morte, nem da eternidade, nem de tempo, nem de espaço, que não fica depressivo, que não é doente, nunca vai ficar doente, que não precisa ser ajudado nem carregado. Porque ele livrou o povo da escravidão lá no Egito. Ele abriu o mar vermelho. Isso são os seus feitos. Fez todo mundo passar pelo meio. Ele fez que o profeta Elias destruísse os profetas de Baal. Ele fez com que pequenos derrotassem gigantes. Ele fez cessar uma guerra de 6 dias na história. Se você nunca leu A Guerra dos 6 Dias, é um livro, tem um filme e tem a intervenção divina, em que os judeus oraram, todos os países em volta, ao redor, se juntaram numa pequena capital chamada Jerusalém, para destruir em 6 dias. O povo se humilhou, orou e buscou esse Deus. E o próprio Deus, ele veio com a intervenção e conseguiu livrar toda aquele povo e conseguiu fazer cessar uma guerra em que várias nações ao redor vieram destruir e não conseguiram, porque o Deus dos hebreus estava ali. Então, eu quero que você aprenda que o segredo da fé não está no que, mas está em quem. Eu falei em Deus, eu vou falar em Jesus. Se está em Deus, está em Jesus. Eu e o Pai somos um. O que eu vejo meu Pai fazendo, eu também o faço. Ao mesmo tempo que ele vê o Pai, ele obedece ao Pai. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele obedece a Deus. Não tente compreender isso. A lógica da trindade divina, primeiro que é divina, você nunca vai entender isso. Isso não é racional. É uma forma de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você calcular, não vai dar 1 mais 1, não vai dar 2 na divindade. Vai dar 3. 3 se formam em um, Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu chamo a divindade de Cristo. Então, se o segredo da nossa fé está em Jesus, então eu oro para que o Espírito da fé venha sobre a tua mente, que é o Espírito de nosso Senhor venha e capacite a tua mente, e que você agora tenha uma mente exercitada pela uma fé genuína e pura em Cristo, no teu Deus, no teu Senhor, no teu Salvador,
e de bom grado você possa receber essa capacidade. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso logo falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então eu creio e eu vivo. Se eu vivo, eu falo. Porque a pior coisa dizemos que servimos um Deus e às vezes não vemos a manifestação desse Deus na nossa vida, e as pessoas vão dizer: que tipo de Deus é esse que você vive? As pessoas são imediatistas, sempre eu falo isso. Quem vive pela fé de Jesus é diferente de acreditar e ter fé, porque elas vão ver o que você tem hoje, e elas vão determinar a sua vida pelo agora. São imediatistas, vão te julgar pela roupa, pela falta de dinheiro, pela sua aparência, pela sua capacidade intelectual, emocional, se tem sabedoria, se sabe falar, se é rico, se é pobre, se tem doutorado, se não tem, se é famoso, se não é. E aí você que é crente, está vivendo uma vida talvez difícil, a pessoa vai dizer: não, esse aí, cadê o Deus dele? Está lá em Joel. E vão dizer: onde está o teu Deus? Aí a Bíblia diz lá em Joel: ora, clama, sacerdote, entre o altar e o alpendre. Talvez, dá assim, talvez o Senhor se arrependa do mal que ele tenha feito e traga após si uma bênção. E dirão as nações, verdadeiramente, esse Deus é poderoso. Aleluia. As pessoas são limitadas ao agora, mas você vai ter fé genuína em Jesus, que o agora não define o seu caráter, nem o projeto de Deus na sua vida, nem o seu ministério, nem o seu futuro. É Deus que estabelece através de Cristo Jesus, pela fé. Diga, pela fé. Então pela fé você vai escrever livros, pela fé você vai construir empresas, pela fé você vai fazer tudo isso. Mas em quem? Não no que você vai fazer, mas em Deus, que vai te capacitar para fazer essas coisas. Talvez o que você esteja escutando agora, que as pessoas não imaginam. Eu falei dimensão, vou ver se consigo chegar lá. Falei vivendo uma dimensão, saindo da dimensão que nós estamos para uma nova dimensão espiritual. Talvez as pessoas não vão acreditar que existe espíritos malignos, que existe demônios. Então eu quero trazer uma história para vocês muito interessante, que um homem que ele estava desesperado, ele estava passando por aflição porque ele via a sua família destruída. Em especial, olhava para o filho dele. O filho dele tinha um problema. Não era um problema qualquer. Então imagina que era de ordem espiritual. E eu digo que era característica bem que nós vemos de pessoas endemoniadas, onde a doença é tão forte que fazia aquela criança se jogar onde? Na lama, ser acorrentada, espumava. Era muda e era surda, tinha todas essas doenças. Era epilético, ficava possesso, rangia os dentes, era muda e era surda. O que a medicina vai te falar um monte de coisa em relação a isso? Aí ela tem tratamento, não consegue, ela não tem uma resposta. E os crentes já estão fadados de ver isso acontecer. Que pessoas entram surdas e nós oramos e repreendemos. Espírito vai embora e a pessoa passa a ouvir. Por isso que chama a gente louco, porque a gente vê coisas sobrenaturais. E temos milhares de testemunhos. Mas as pessoas só recebem através da... Por isso crie logo eu. Então o problema desse pai é ver o filho com o espírito que perturbava para matá-lo. Segundo, definhava o corpo daquela criança, fazia com que ela rangesse o dente, que ela se espumasse pela boca, que é epilética, provocava surdez e mudez. De vez em quando ela se atirava na água, de vez em quando ela se atirava no fogo. Então o que esse espírito queria fazer dentro dessa casa? Trazer destruição para essa família. E pegou uma pessoa que estava fraca. Então tu imagina que essa era a rotina de um pai. Você que é pai, você que é mãe. Imagina você ver seu filho passando por tudo isso. Ele estava cheio de problema? Estava. É diferente da gente? Não é não.
Porque vemos essas coisas todos os dias, praticamente, em diversas famílias. E eu quero liberar uma palavra. Nós temos a solução para essas famílias. Aleluia, Deus. Nós temos a solução para essas famílias. Mas ele ouviu falar de Jesus. Alguém com muito poder, que tinha capacidade de libertar aquela criança. Então ele exerceu o que agora? A esperança. Que Deus possa trazer novamente a pureza de uma fé genuína. Porque as pessoas falam de Deus, falam de Jesus como mero insignificante. As pessoas tratam Deus como Jesus, como fosse um boneco dentro da igreja. Como se não tivesse respeito e reverência. E não tem cura, não tem milagre, não tem poder, não tem graça, não tem paz, não tem tranquilidade, não tem transformação nenhuma. Porque as pessoas não têm temor. E ele ouviu que Jesus curava. E entrou um temor sobre ele. E ele recebeu a fé. Veja só. Então, ele se entregou a Deus e ele recebeu a fé. Diga fé. Fé. Então ele entendeu que ele deveria buscá-lo. Você ora, mas não busca Deus. Você clama, mas não busca Deus. Você pede, mas não busca Deus. Porque você ora, nunca acontece nada. É diferente, você tem intimidade. E os irmãos que estão aqui são testemunha dos milagres que Deus tem feito na minha vida. Que tem me acompanhado aqui. E tem vivido aqui milagres. E eu tenho escutado o milagre dos irmãos aqui. Só que ele ouviu falar. Você já ouviu falar quantas vezes Jesus? Você prega Jesus. Você prega Jesus. Você fala de Deus. Eu sinto de informar, eu preciso de confrontar. Sua fé está morta. De alguma forma ela foi morta. Por uma maldade, por um pensamento ruim, por um pecado, por uma atitude errada. Mas Deus, ele é especialista em ressuscitar a pureza do Evangelho no teu coração. É o que nos falta nos dias atuais. Para termos reverência, amor, temos vontade de ir para a igreja e sabemos que esse é o melhor lugar. E a igreja parece que não é mais o melhor lugar. Eu vou forçado, eu vou obrigado. Que isso? Que fé é essa? Que Deus é esse que você adora? Que você não tem prazer, deleite em ouvir Deus falar, porque Deus não é mais falado, é você que fala, sou eu que falo, é eu que oro, eu que faço milagre, e pouco Deus. Então tem muita manifestação do homem e pouca manifestação de Deus. Então se prepare para viver coisas sobrenaturais com a presença de Deus. Então, se ele ouviu falar, qual foi a atitude desse pai? Se ele foi buscá-lo, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele não foi prepotente não, ele não foi arrogante não, ele se humilhou, diga, se humilhou. Para renovar a esperança e a fé com Jesus, tem que se humilhar, querido. Ele se ajoelha, ele adora. Se ele se ajoelha, ele diz, Senhor, eu anotei isso aqui, a primeira coisa que ele diz, ajuda-me, ajuda-me, por causa da minha falta de fé e por causa da minha incredulidade. Fui honesto. Por que nós não queremos ser honestos com Deus? Com a nossa vida espiritual? Você vai ficar se enganando até quando, irmão? Vai se enganar você até quando? Até quando você vai viver essa vida de engano espiritual? Ou você é crente ou você não é crente. Então ele se ajoelha e ele entende que a confiança da vida dele estava na mão de uma pessoa agora. Então você vai fazer o seguinte, você vai dizer, agora eu vou viver essa transformação, vou sair dessa dimensão, e eu quero uma dimensão poderosa. Quem quer aqui? Então se prepare para fazer loucura. As pessoas vão te chamar de, você está adorando muito, hein? Você está orando muito, hein? Você está muito crente, hein? Eu sou o quê? Eu sirvo a quem? Então eu tenho que fazer o quê?
que você vai colocar nas mãos de Jesus, porque Ele pode fazer por você. Aleluia. Aleluia, Deus. E o grande problema Louvado seja teu nome, Jesus. é termos discípulos sem fé. Louvado seja teu nome, Jesus. Disse para o homem. Olha o que o homem disse, olha o que o homem disse para Jesus. Trouxe aos teus discípulos o meu filho, mas eles não puderam curá-lo. Ai, meu Deus. Aquilotel é aquele que se parece com Jesus. A palavra discípulo significa aquele que anda igual a Jesus, que se veste igual a Jesus, que tem o mesmo sentimento de Jesus. Quando eu me tornar discípulo de verdade, quem sabe ainda vou passar por isso. Eu posso até me tornar discípulo, mas não vou ter capacidade. Eu vou ser tão incrédulo que eu passei a andar igual a ele, passei a ter amor, características e mudar de atitude, mas ser incrédulo. Trouxe aos teus, mas eles não puderam curar. Quando alguém passa por uma enfermidade, um problema emocional, em alguma situação, pessoas despreparadas, emocionalmente, procuram qualquer pessoa para socorrê-las. Esse é um grande problema, não faça isso. Não procure qualquer um para te ajudar, porque você está buscando o teu socorro de forma errada. Tem pessoas que estão preparadas. Quando você vier frustrado, vai dizer, sabe o que tu faz? Vai beber. Que vida é essa que tu está vivendo? Que sentimento é esse que está entrando no teu coração? Para com isso. Então você pode até questionar isso. Pode. Jesus estava decepcionado com os seus discípulos, porque ele colocou a confiança nos seus discípulos. Ele vocacionou, ele preparou. E eu acho uma coisa muito interessante, é que ele faz duas perguntas para os discípulos. E o pai está lá sofrendo e o filho está lá jogado no chão. Isso aqui é uma história da Bíblia. Até quando eu estarei convosco? Espera aí, criança, fica aí. Até quando eu estarei convosco? Segundo, até quando sofrereis? Essas duas perguntas está dizendo, sabe o que, Luan? Ele lembrou de alguma coisa agora. Interessante, que ele estava rindo. Conheço meu filho. Até quando sofrereis? E até quando eu estarei convosco? Jesus está dizendo, eu não vou estar mais com vocês. Aproveite esses 3 anos aqui. Até quando estarei convosco? No máximo vou passar 3 anos, então se prepara. E até quando sofrereis? Sabe o que ele está dizendo? Que isso seria uma decisão dos discípulos, em deixar de sofrer, em querer realizar milagres, no poderoso nome de Jesus. Então diga, está na nossa mão a capacidade de fazer milagres. Por isso que a Bíblia diz, eis que vos dou poder e para quê? Para expulsar demônios. Quem é que expulsa o demônio? É você. Quem é que cura enfermo? É você. Por isso que na cobrança de pastores pilantra, diz assim, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. E ele diz, partai de mim que eu não vos, porque eu te dei a capacidade, eu te dei a autoridade. O que foi que você fez com a autoridade? Então Deus entregou um talento sobrenatural através da fé. Então eu quero que você pare e pense nisso. Que Jesus não quer que você sofra a vida inteira. Jesus não queria que aquele menino sofresse. Então o contexto todo é sobre fé. Muita gente está sofrendo porque não tem fé. Muita gente não consegue acreditar em Jesus. Vai existir momento que nós vamos ter que usar a nossa fé, irmão. E essa será manifestada em atitudes, mini sua. Sabe aquele dia mesmo que tiver mesmo, parece que o negócio está bem trancado, bem fechado, bem difícil mesmo. E aí você vai dizer, Jesus, tu é a única ferramenta que eu tenho. Não em coisa, mas em Jesus.
E o Espírito Santo vai manifestar como resposta para o teu coração que a fé que você tem será manifestada no dia da tua angústia. Então vamos ter atitude, porque Jesus nos ensina a ter atitudes. O homem pediu: Jesus, tu podes? Olha só, o homem ensina os discípulos. Eu trouxe teus discípulos, não puderam. Aí ele pergunta: Jesus, tu podes? Olha o que Jesus responde: tudo é possível ao que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não foi isso que ele falou para Maria, uma das Marias? A Bíblia fala sobre crer sem duvidar. Crer de forma absoluta é impossível. Crer de forma genuína. Então, onde estava o problema desse pai? É que ele até cria na palavra. Ele cria na palavra, ele acreditava na palavra, ele ouvia a palavra, ele ouvia falar de Jesus, mas ainda não havia recebido o milagre de sua vida verdadeiramente e não havia conhecido o poder sobrenatural de Jesus Cristo. Você ouve a palavra, mas não vive o sobrenatural. Né, filha? Nós ouvimos a palavra e até onde nós vamos viver o natural e o sobrenatural. Então o que faltou para esse pai? Diga comigo: viver sobrenatural. Eu vou insistir, estou falando desde o começo dessa mensagem, que fé é coisas impossíveis, fé é coisas sobrenaturais. Fé está fora da lógica humana, fora da tua razão, da tua conquista, do que tu pode fazer. Se tu pode fazer, então Deus não vai fazer. Não é, William? Tex? Verdade. Sim ou não, pastor? Se eu posso fazer, então Deus não precisa agir. Então, quando eu não conseguir, eu não tiver força, eu vou invocar sobrenatural. Você vai invocar de forma santa. Você não vai invocar de forma profana. Sabe o que é invocar de forma profana? Uma vida toda desregrada na presença de Deus, uma vida de qualquer jeito, e chegar lá: Deus me abençoa. Como se Deus fosse uma moeda de troca. E olha Jesus trazer aqui o menino, mostrar para vocês como é que se faz. E a Bíblia diz: e repreendeu o demônio, e o menino voltou a falar. E o espírito da morte saiu na vida dele. Então eu quero que você pratique a oração. Eu sempre ensino que os homens de Deus aqui da igreja, os pregadores, eu falo para os que são daqui agora, que nenhum pastor terá sucesso se não tiver uma vida de oração. E eu levo para a prática. Eu não fico só falando, eu não fico só ensinando. Temos que viver uma vida de oração. Como é que eu vou dizer que você é pastor se você não ora? Como é que esse exercício de Deus do teu ministério vai melhorar se você não ora? Está fadado a ser um pastor fracassado, envergonhado, porque você não ora. Então oração é uma prece feita a Deus em exercício, como ferramenta para moldar uma fé emuná. Diga: fé verdadeira. Eu já expliquei o que significa emuná. Então esse nome fé, que no Novo Testamento está diferente, mas no Antigo Testamento essa fé é a capacidade sobrenatural de Noé construir uma arca, de Davi derrotar um gigante. Era para tu pular da cadeira e dar uma glória a Deus. De derrotar os inimigos pelo poder de ouvir uma palavra. Então a nossa fé vai ter que ser trabalhada a partir de hoje. Trabalhada de uma forma: não, o que é isso? Que Deus eu sirvo, o que eu faço? Então vou praticar na oração, moldar a fé. Então eu já tenho pelo dom. Você só vem para a igreja por causa que Deus, você abriu o coração. E é interessante que eu estava pensando nisso da agora. Mas espera aí, Deus, se a fé é um dom, a fé não é uma capacidade inerente a mim, o pensamento positivo é a mim, mas a fé, ela é um dom dado por Deus. Então como é que funciona isso? Primeiro, eu passo a adorá-lo, uma porta se abre, então ele deposita, a Bíblia diz, o bom tesouro em nós.
em vasos de barro, para que ninguém se glorie. A fé sobrenatural. Aí então eu recebo como um dom, mas ela está aqui agora. Está adormecida, está morta ou está anestesiada. O que acontece? A oração é a chave que vai moldando, que vai lapidando. E a minha fé vai aumentando. E a minha fé vai melhorando. E a minha fé vai ficando perfeita. E a minha fé vai sendo moldada, até ela abrir as regiões celestiais. Aí nós vamos começar a compreender. Bendito Deus e Pai que nos assentou onde? Nos lugares celestiais. O que tu está fazendo aqui, crente? Tu é de lugar sobrenatural. Porque os crentes antigamente viam mais milagres, porque eram mais puros e oravam mais e acreditavam mais. Porque os irmãozinhos que não tinham dente na boca, não falavam direito, mas sempre foram canela de fogo e dizia assim: Deus vai te matar. Aí mexer com o crente. Se ele falasse Deus vai te matar, tinha certeza que alguém ia morrer. Sabe por quê? Ele orava de verdade. A geração que nós dizemos que somos líderes, somos pastores, essa que eu não aceito um homem de Deus que não ora. Então entrega, diz assim: eu não oro, então sai da frente, porque tu vai ser destruído, o diabo vai te derrubar e ainda vai te envergonhar. Mesmo quem ora, o inimigo já trabalha para derrubar. Imagine quem não ora, meu irmão. Então, a oração e fé. Eu já tenho o dom, eu vou praticar a oração. Prático a som de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, meu molde é Jesus, meu modelo é Jesus. Não são pessoas fadadas ao fracasso. Por isso que a Bíblia diz assim: provar e ver do Espírito. Não diz para mim provar o profeta. Todo profeta já é falha. Eu vou provar o Espírito que está usando o profeta. Mas os discípulos questionaram Jesus porque eles não conseguiram expulsar esse demônio. Senhor, porque nós não conseguimos expulsar? Nós até conversamos sobre isso, acho que lá em casa, filho. Ele cita algo muito interessante. Ele fala que o meio para o milagre é a fé. E ele cita sobre o tamanho da fé. Preste atenção nisso aqui. Que o meio é a fé. Eu, a fé e Deus, entendeu? Eu, aqui no meio, a fé. E depois Deus. Então o meio, eu vou utilizar esse meio aqui. Aí alguém vai dizer: eu tenho pouca fé. Está ótimo. É o que Deus precisa. Eu estou com muita fé. Eu já acordei um dia, meu irmão, eu estou enfesado hoje. Quer dizer que estou com muita fé. Não é? Estou enfesado, meu irmão. Sabe que eu chegar perto de mim, eu cuspi porque a pessoa é curada. Não aconteceu isso com você? Pensando que estava rotando brasa e cuspindo fogo. De tanta fé, sim ou não? Hã? Te alegra, irmão? Sim ou não? Aí ele cita aqui: se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda. Aí eu pergunto para vocês: que tamanho é o grão de mostarda? É o menor. É o mais ínfimo no sentido de tamanho. Que é o menorzinho, mas de uma forma grande. Grande. Tão alto onde os pássaros querem se aninhar nele. Então, como eles não tinham fé, como é que eles iam expulsar um demônio, irmão? Como é que eles iam resolver uma situação para a minha vida, para a tua vida? Se você quer organizar uma situação na tua vida, tenha fé. Pratique a fé. Exerça a fé na oração. Então Jesus nos ensina: quem não tiver nem oração e nem jejum. Aí ele diz: tem caixa de demônio que só sai por jejum e pela oração. Já que tu não ora, vai jejuar. Porque o jejum é fazer tu orar. Porque o jejum mata a carne. O jejum mortifica a carne. Aí tu tá. Aí tá agora, o espírito fica grande. Aí você passa automático. Pastor, não consigo orar, estou frio. Vai, mata a carne.
mata o eu, mata o ego, mata a vaidade, te controla. Isso aí é a melhor ferramenta que existe. Então você sabia que os rabinos, ele foi questionado pelos... Você sabia que os rabinos questionaram o ministério de Jesus? Teus discípulos não jejuam. Teu Jesus não jejua de jeito nenhum. Jesus, ele vai contra a doutrina dos fariseus. Qual a diferença do fariseu, dos rabinos da época de Jesus? Ele diz, pode estar triste os convidados enquanto o noivo está presente. O que Jesus queria ministrar para eles é o seguinte: é que os discípulos era necessário jejuar e orar naquele momento. Não, Cristo está ali? Tá, então vai orar agora? Não, Cristo está ali. Se Cristo estiver presente, eu preciso orar, não preciso nem pregar. A glória de Deus desce, irmão. Tem dia que Cristo está tão forte na igreja que eu nem oro, eu só começo a falar e de repente... Que isso? Aí tu fala assim, meu Deus está aqui. É porque ele está forte. Mas no dia que ele não tiver, vai orar, vai jejuar para ele aparecer. Então nunca suba vazio no altar. Nunca suba, vou repetir, nunca suba vazio, não tenho nada para dar. Porque a palavra ministro é representante de um país. Você está representando não a você, não a sua casa, não o seu ministério, mas está representando Deus. Então Jesus queria dizer que vai haver um momento que eles vão ter que orar e jejuar, porque ele não vai estar presente nem todo o tempo. E a oração e jejum vai te capacitar na hora da adversidade, na hora de aconselhar, na hora de questionamentos. Eu aprendo uma coisa muito interessante. Que o pai do menino, ao dialogar com Jesus, o questiona. Se pode, ajuda-nos. A gente precisa ter relacionamento com Jesus. A Jesus tudo é possível que crê. Diga intimidade. Procura no teu bolso onde é que está a intimidade. Está longe? Não achou não? Esse aqui está até furado. Não achou não? Você vai ver o sobrenatural pelo relacionamento, pela intimidade. Quando eu quero ter uma noite agradável, de romance, eu tenho que começar de manhã cedo. Oi, meu bem, bom dia. À tarde eu preparo um lanche. À noite eu falo um monte de coisa maravilhosa para ver se à noite a mulher está morta de apaixonada por mim. Relacionamento é construído no dia a dia. Quer dizer que com Deus eu quero chegar já aqui. Deus vai fazer milagre. Passou o dia fazendo o quê, meu irmão? Constrói. Quando chegar na hora do relacionamento, haverá uma manifestação maravilhosa. Aleluia. Se com a esposa maravilhosa, imagine com a presença de Cristo na tua vida. Eu oro para os solteiros casados, em nome de Jesus, com pessoas santas e sérias. Santas e sérias. E os crentes aqui da dentro são ensinados a ser santos e sérios. Não é, Luan? É mesmo para ti. Então eu entendo que o desejo de Jesus era que esse pai alcançasse fé. Então Jesus usa até o defeito do pai, até a falta. Jesus, ele usa a oportunidade. Ele pega o defeito do pai do menino, ele pega o defeito dos discípulos e ele ensina os discípulos e ensina o pai. Ele não perde uma oportunidade para ensinar, para que eles alcancem a fé sobrenatural. Porque a fé natural é tudo aquilo que eu acredito em coisas terrenas. Mas ele diz: ajuda a minha falta de fé. Aquele pai creu nas palavras de Jesus. Não era o suficiente para alcançar milagre? Não era. Mas ele perseverou.
Perseverou, perseverou, perseverou. Ajuda, 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 me ajuda, me ajuda. E aí, qual foi o resultado? Qual foi o resultado, irmãos? Ele alcançou o... Eu tenho experiências sobrenaturais aqui no Amapá. Experiências antes de escrever livros, inclusive eu tenho 2 livros. Isso aqui é uma parte de um dos meus livros, que eu falo sobre fé. Eu escrevi porque meu filho, quando era criança, ele tinha 10 anos, ele falou: pai, por que tu não escreve sobre fé? Eu falei: tá bom, filho, eu vou começar a escrever. E eu tive uma primeira experiência sobrenatural. Diga, sobrenatural. Alguém estava colocando uma roupa no varal. Eu virei para a pessoa e disse assim, eu olhei para o tempo, e aqui, vocês sabem, quando chove o negócio é fechar o tempo e cair a pancada de água, né? Sim ou não? Sim. Quando vai chover aqui, tu vê, opa, vai chover o negócio. Tem que chover mesmo, igual esses dias agora que alagou a cidade. Eu virei uma pessoa aqui no centro, viu? Estava com... Vou botar 15 anos atrás, foi a minha primeira experiência sobrenatural. Eu virei uma pessoa e disse assim, não tira a roupa do varal. Não está vendo que vai chover? Eu virei assim e falei, eu vou orar. Segundo a minha palavra, não vai chover. A pessoa riu da minha cara, igual você vai rir agora. Mas quem faz milagre no céu, não é Deus? Sim ou não? Não. Se você não leu a Bíblia ainda, quando você lê o livro de Gênesis, tudo que existe na terra está sob o domínio de quem? Do homem. Dominai, dominai, dominai. Porque Elias orou e a chuva parou. Porque ele como é o nome daquele? Josué orou e o sol parou. Quero que você viva sobrenatural, irmão. Eu quero que você viva sobrenatural. Pare de viver experiência, viva você. A pessoa riu de mim, duvidou, igual você deve estar duvidando de mim. Normal, você ainda não viu, quando você vê, você vai entender. Normal, eu não vou te julgar, eu vou te entender. Também tem coisa que é só ver para crer. Normal, você não está errado. E eu falei, aquela pessoa tirou toda a roupa. Eu fiquei com dó, porque era uma idosa. Ela citou a Bíblia para mim. Aí eu falei, para não te respeitar, eu falei assim, então tu não conhece o Deus que tu serve, na minha mente. E eu falei, Senhor, só para minha palavra não cair por terra, agora eu te peço, faz limpar esse céu que estava negro e não cair uma gota sobre essa casa aqui. Ela tirou toda a roupa, um vendaval, eu entrei e falei, Naila, não vai chover, olha esse milagre aí. Já acreditei que não iria chover e o céu fechado. De onde? De Macapá. O que foi que aconteceu, irmão? Eu fiquei com dó da tia. Ela ficava olhando para o céu. Ui, não está chovendo. Eu virei para ela, olhei para o céu. Virei para ela. Aí eu falei, eu posso botar para a senhora? Aí eu botei. Eu disse para essa incrédula. Eu falei para ela, porque ela me ouviu. E ela passou quase 15 minutos para tirar a roupa. Que era muita roupa e uma certa idade. Então são experiências. Orei no tanque de gasolina do meu carro. Tinha nada, zero. Eu orei, passei 2 dias rodando com gasolina no meu carro. São experiências que eu vivi. Se você não crê, problema é seu. Se você não consegue fazer isso, problema é seu. Aumente a sua fé. Eu sempre dou testemunho para os meninos aqui, até tentei ontem, mas deu errado, porque eu tenho dinheiro para comprar o gás. Acabou o gás ontem, eu falei, bora lá, mas só o pai que veio aqui. Aí eu virei para ele, eu mesmo falei, não vai acontecer porque eu tenho dinheiro para comprar o gás. Que se eu não tivesse, eu tenho certeza que Deus poderia fazer isso. Acabou o gás dura quanto tempo? Quanto tempo dura um gás? Normalmente, usando bastante mesmo. 2, 3 meses. Pois é, acabou. A minha esposa disse, Deus, eu larguei tudo. Eu estou sem nada. Se eu quisesse me casar com esse homem aí. Ele é crente. Botou logo eu.
Oh, meu Deus. Eu dobrei logo, responde, pai, responde logo. Essa mulher vai mandar embora hoje, pai. Estou lindo. Sabe o que foi que aconteceu? Ela falou, Deus, eu vou ligar. E eu sou crente, irmão. Eu falei, então liga. Ela ligou, acendeu, ela deu glória. Aí eu sou ousado, eu falei, se é Deus mesmo, eu vou brincar. Liguei o fogo, deixa aí 10 minutos gastando esse negócio aí, eu quero ver se é Deus. E ficou gastando gás lá 10 minutos. Eu falei, olha, não acabou. Então são experiências, coisas grandes e coisas pequenas, que eu e você podemos viver, se nós exercermos em Cristo Jesus. Quantas vezes eu e os meninos orando no monte, eles viram, eu orava várias vezes, pedi para a chuva parar, na mesma hora parava. Como eu vi eles orando também, e a chuva parar. Que nós começamos a entender que a fé não é natural. Eita, eu sei que até acredito que vai olhar para o céu, eu quero orar. Vai fazer logo o teste. Mas primeiro ore. Tenha uma vida de oração. E que Deus em Cristo abra sua mente e dê o espírito de fé. Para encerrar, eu preciso ser direcionado. Diga assim, eu preciso sair da minha dimensão e ser transportado para outra. A dimensão celestial. Então você vai andar na terra, mas a sua alma e o seu espírito tem que andar nas regiões celestiais. Não vivo por vista, mas vivo pela Deus proverá. Não é essa música? Eu fiz uma coisa uma vez e eu encerro agora. Eu olhei a minha despensa e eu gosto de fazer isso. Olhei para a minha despensa. Eu falei, pelo poder da palavra. Então a palavra é Jesus, a palavra é Deus. Então a fé é a palavra de Deus. Espera lá, eu abri o meu armário e dei um grito no meu armário. Deus, muito obrigado. Aí eu fui dizendo, pelo feijão, pelo biscoito, pelo arroz. Aí eu fui dizendo o que eu queria. Obrigado. Aí fui detalhando, fui desenhando. E eu fui vendo, pela fé, meu armário sendo cheio. Aí eu fechei o armário e fiz assim, obrigado Deus, te agradeço. Estava vazio. Eu abri a minha geladeira e dei um grito. Meu marido está ficando doido. Eu disse, Deus, obrigado. Eu disse, o iogurte, o queijo, o todinho. Eu gosto de todinho, Deus. Eu botei aqui só o gelado, é o danoninho, é o todinho. Eu quero isso para mim e para os meus filhos. E eu comecei a nomear. Aí eu fui botando uma parte dos frangos, a parte da carne. Eu quero essa carne aqui assada. E fui dizendo na geladeira e fui gritando igual um doido em casa. Aí a minha mulher, sabe o que a minha mulher fez? Oh Deus, eu creio. Oh meu Deus, aí. Tinha outra solução. Eu só botava a mão na minha cabeça e chorar. Oh Jesus, amém. Aleluia. E nós vimos coisas sobrenaturais acontecer. Desde o tempo que eu estou nessa igreja, aqui os irmãos que me acompanham, mais principalmente, que vê, que anda mora mais dentro da minha casa. Sempre Deus transborda, faz, além do salário da minha esposa. Sempre nos alimenta, sempre providencia. Esse é o mês que a minha esposa, eu falei para você, graças a Deus acabou, graças a Deus. Eu orei tanto, isso me acabar logo, foi difícil. Não foi mês que a minha esposa não teve salário. Mas teve dia na minha casa que nós comemos tanta coisa, hein, Wed? Hein, mãe? Churrasco. Vamos detalhar aqui. Churrasco. Que mais você comeu lá? Peixe. Que era do porrudo. Camarão. Que mais? Açaí à vontade. E Deus sempre leva crente para eu cuidar. O Mike virou para mim assim mesmo. Pastor. Quanto mais ora para Deus, para tu ficar só, mais Deus envia a pessoa para tu cuidar. Aí o Edson adoeceu, eu fui lá para casa. Eu falei, Jesus, esse menino não tem nada, mas eu vou levar ele, que eu quero que tu prospere minha casa. E Deus supriu a necessidade desse mês. Então eu quero que você adquira fé genuína,
E você sai dessa dimensão natural que você vive para uma dimensão sobrenatural. Quantos gostariam de viver isso? Então eu vou te dar um segredo. Kadosh, 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 Kadosh. Eu adoro, eu te louvo, eu te amo, eu creio em ti. Tu és que supre a minha necessidade. Grita lá no teu armário. Meu Deus. Pisa lá naquela calçada que tu quer ver cimentada. A minha piscina eu já estou vendo pronta, irmão. Tá só mato lá, minha piscina lá em casa. Eu estou vendo ela pronta. Aleluia. Pisa lá, chega lá hoje. Oh, glória, obrigado, estou sentindo concreto. Faça loucura, irmão. Rode, ande pelo terreno. Deus, obrigado. Faça, irmão, faça. Faça. Bate, tenha fé. Não importa se as pessoas não vão acompanhar a tua fé. Importa que Deus vai olhar assim. E como disse Tom tem, como olhar de pai, ele vai olhar. E como diz o profeta Isaías, ele vai estender a mão. Porque a palavra do Senhor diz que os meus ouvidos não estão tapados e nem minha mão encolhida para que eu não possa estender e abençoar. Então eu desejo que isso seja na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Mas saia do natural e vamos para as regiões celestiais. Muita gente entrou nas redes sociais, comente, compartilhe. Deixe seu comentário, seu pedido de oração, como sempre. E eu creio que Deus irá te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live. Daqui a pouco, os meninos vamos fazer uma live estudando a Bíblia. Daqui a pouco vamos chegar na casa do Luan. E você que gosta dos nossos estudos, eu te convido a fazer parte, tá bom? Deus abençoe.